Vamos lá então agora para a gente finalizar o conteúdo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o circuito elétrico residencial. Como que funciona, né? Ano passado nós estudamos que nós temos dois tipos de corrente, né? Nós temos a corrente contínua e a corrente alternada. Corrente contínua é aquela linha contínua, né? Ela vem em linha reta, assim, ó, né? Que é a de baterias, pilhas, carregadores, né? Essa é a corrente contínua. E a corrente alternada, que é o que a gente vai estudar agora, é a corrente que chega nas nossas casas, né? Ela chega oscilando, ela sai da usina hidrelétrica com um valor muito alto. E aí lembra que ela tem aquelas subestações que eu já comentei com vocês? Ela sai da usina com um valor de tensão muito alta e ela vai para uma subestação dentro da cidade, onde tem uma queda no valor da tensão, e quando ela chega lá no poste da nossa casa, ele ainda vai estar com um valor muito alto, lá no transformador, né? E depois do transformador que vem para o poste residencial, porque aquele poste fica dentro das nossas casas, né? Então esse caminho que a corrente elétrica ela passa até chegar na nossa casa é um percurso muito longo e ela vem no sentido de corrente alternada, ela fica variando o valor, né? Então quando a gente tem um sistema elétrico residencial, como que funciona? Os fios que ficam lá na calçada de casa, fica na rua, no poste, tem um transformador, né? Tem que dar aquela quebra de energia, e lá naqueles postes acima de casa, vocês podem notar que são 3 fios que tem, né? Cada fio representa uma fase, tá? Então essa daqui é uma fase, essa aqui é uma fase e essa aqui é uma fase também. Geralmente nós utilizamos o sistema monofásico ou bifásico para residências. Para construções maiores, eu posso ter até um sistema trifásico. O que seria um monofásico, bifásico ou trifásico? Uma fase monofásico, 2 fases bifásico e 3 fases trifásico. O que vai mandar, como que eu sei quantas fases eu preciso? Lembra lá que eu já falei para vocês também que a gente faz um cálculo da quantidade de energia que é consumido na casa e através desse consumo que é calculado, eu consigo saber se eu preciso de um sistema monofásico ou bifásico. Geralmente em residências, no máximo que nós utilizamos é um bifásico, né? Trifásico geralmente é, por exemplo, na escola, que usa muitos equipamentos, é uma construção muito grande e precisa do sistema trifásico, tá? Mas para residências e prefeito do estudo aqui no ensino médio, vocês vão ter noção do monofásico e bifásico, tá? Então vamos supor que essa casa ela vai utilizar um sistema bifásico, tá? Eu calculei lá, eu sei que ela vai chegar a um sistema bifásico. Como que eu faço então? Eu pego lá do poste que chega na calçada da minha casa, para o poste que eu vou utilizar na minha casa, eu vou passar 2 fases, vou ligar aqui, né? E aí vai surgir um outro fio, que sai aqui do transformador, ó, que é o fio neutro, né? Então essa minha casa, ela vai precisar de um sistema bifásico, eu puxo 2 fases e o neutro. O neutro, ele não tem valor de tensão. Cada fase, a tensão de cada fase vale 127 volts, né? Então, quando eu puxo 2 fases, cada fase vale 127. E o neutro, quanto que tem o neutro? O neutro, ele só serve para complementar o meu circuito. Ele tem uma tensão igual a 0, tá? A explicação do neutro, eu precisaria explicar como que funciona o transformador e para um lugar muito alto, tá? Mas pensa que o fio neutro ele é necessário para os circuitos elétricos residenciais. E toda vez que eu puxar do transformador da minha casa, pode ser ele mono, bi ou trifásico, eu preciso ter um neutro, senão meu sistema não vai funcionar, tá? Então se essa casa vai utilizar um sistema bifásico, eu puxo 2 fases, cada uma vale 127, ligo no meu poste, né? E do meu poste, esses fios vão vir para minha casa, não vai? Ó, as 2 fases vão para minha casa e o neutro também. Do poste lá de casa, vem para minha casa. Para onde que vai lá na minha casa? É o quadro de luz, né? Que é o quadro de distribuição, que é o disjuntor da casa. Vocês já devem ter olhado na casa de vocês que tem um quadro disjuntor cheio de chaves, né? A gente já estudou que é o disjuntor. Quando há um superaquecimento do sistema da rede elétrica residencial,
o disjuntor, se tem um superaquecimento da fiação, ele desliga todas as correntes que estão passando por aquele circuito. Então, do poste, os fios que chegam no poste da sua casa, ele vai todos lá para o quadro de distribuição, que é lá onde estão os disjuntores, certo? Da sua casa. Então eu expliquei que o monofásico e o bifásico, eles fazem parte da rede de distribuição, que chega até a nossa casa. Então, dependendo do uso, eu sei se vai ser monofásico ou bifásico. Quadro de medição. Antigamente nós tínhamos o relógio, que faz a medição do consumo de energia elétrica da sua casa. Tinha um relógio analógico, né, que ele tem com as ponteirinhas, que são 4 relógios pequenininhos. Tem os ponteiros, ele forma uma sequência lá e marca quanto você consumiu. Hoje em dia, o relógio, né, que é o quadro de medição, ele é digital. Como que calcula o consumo de energia elétrica do mês? E quando o técnico da Energisa vai na sua casa, ele vai pegar a leitura que ele fez esse mês, menos a leitura do último mês. E ele vai descobrir, através dessa diferença, quanto que você consumiu de energia naquele mês, tá? Dependendo do uso da sua energia, que é dado em quilowatts por hora, você calcula pelo preço unitário, que geralmente gira em torno de 50, 60 centavos, e você calcula quanto vai vir a sua conta, mais os impostos, né, que é o ICMS, IPI, tem mais um monte de imposto que você paga, né? Então ele faz dessa forma a medição. O quadro de distribuição, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem qual que é o quadro de distribuição. Toda casa tem um quadro de distribuição. Toda essa fiação que está lá do poste, ela tem que ir para o quadro de distribuição e é onde a gente faz a ligação elétrica. O quadro de distribuição que vai fornecer energia para as tomadas e interruptores da sua casa. Chuveiro também, né, uma tomada de uso específico. Nós temos as tubes, depois eu vou falar mais no próximo vídeo, tá? Nós temos as tubes e nós temos as TUEs. Tube é tomada de uso geral, que é essa tomada que você encontra na nossa casa. E a TUE é tomada de uso específico, que é a tomada do chuveiro, que é a tomada do ar-condicionado. Ela é diferente dessa tomada que você acha em qualquer lugar da sua casa, né? Elas são tomadas que têm que ser previamente calculadas e colocadas no espaço. Então o chuveiro tem que ter uma tomada específica para o chuveiro. E o ar-condicionado, se você está construindo uma casa e você falou que é um ar-condicionado em todos os quartos têm que ser dimensionados de tal forma que tem que ter uma tomada específica para o ar-condicionado, porque ela é projetada só para o ar-condicionado, para a tensão que aquele ar-condicionado vai precisar, tá? Então tá, vamos lá. Como é que fica então no quadro de distribuição? Cada interruptor e cada disjuntor que eu tenho aqui dentro é uma fase que eu pego, né? Então como é que eu vou fazer a distribuição das tomadas? Por exemplo, se eu quiser pegar uma tomada 110 volts, uma tomada 110, tem 110, aqui no Mato Grosso do Sul a gente usa mais tomada 110. Então, por exemplo, se você for lá para Brasília, lá para Goiás, você vai encontrar mais tomadas 220. Por que tem essa diferença? Alguns estados usam 110 e outros usam 220. Isso daí foi baseado na história, que lá antigamente, quando trouxeram a energia elétrica para o Brasil, algumas empresas vieram para cá e pegaram determinados estados, a concessão do estado. Então naquele estado ficou 220, nesse estado ficou 110. E tem uma teoria que o 220 é mais econômico que o 110, tá? Essa teoria, ela é falsa. Existe uma economia? Existe, tá? O 220 é um pouco mais econômico, só que é tão pouco que é quase irrelevante, tá? Então tanto 110 quanto 220 é a mesma coisa. Pode considerar que o consumo de energia vai ser praticamente o mesmo, o que você vai pagar, não vai ter essa economia como todo mundo fala, tá bom? Então se eu sou um eletricista e eu quero ligar uma tomada, como que eu faço a ligação? Do quadro de distribuição que tem as fases, que eu puxei lá do meu poste de energia, eu vou ter aqui, ó, uma fase, que é 127 volts. Eu vou ter aqui, vou pegar outro giz, o fio terra, que eu tenho que ligar nessa tomada, e vou ter também o neutro. Então, para mim ligar uma tomada, por exemplo, 110, eu tenho que puxar uma fase de 127, um neutro que eu preciso para funcionar esse circuito, e o terra. Para que serve o fio terra?
não sei se vocês lembram na parte hidrostática, quando a gente utiliza para-raio, por exemplo, quando o raio é absorvido pelo para-raio, o para-raio ele tem a função de pegar o raio, pegar aquela descarga elétrica e levar toda essa carga elétrica para a Terra, porque a Terra tem a função de neutralizar no circuito, tá? Então toda casa tem um aterramento, que quando acontecer uma sobrecarga do sistema, a Terra tem a função de neutralizar o sistema. Então o fio terra é como se fosse uma medida de segurança, assim como o neutro também é uma medida de segurança, tá bom? O condutor terra também é, ou fio terra, tá bom? Então, para ligar uma tomada de 110, eu puxo uma fase, que é o disjuntor, puxo o neutro, que está em amarelo, e puxo a terra como medida de segurança. E se eu quiser agora ligar uma tomada 220, eu vou puxar uma fase, duas fases e o neutro. Desculpa, o terra. Não é o neutro, é o terra. Mas cadê o neutro? Por que não tem o neutro? Aqui eu puxei duas fases. 220 eu puxo duas fases e o terra. Quando eu quero 110 eu puxo uma fase, um neutro e um terra. Por que aqui então que eu não puxei o neutro? O que muda puxar esse neutro no 220? Eu poderia puxar duas 220, uma neutro, um terra? Não. Eu posso puxar 3 fios de uma vez. Eu poderia utilizar uma fase e um neutro? Posso. Eu posso utilizar fase? Pode. Isso vai depender do quê? Do tipo da rede de distribuição da sua cidade, tá? Isso é um conceito um pouco mais que foge do estudo de vocês, tá? Mas nessa situação aqui do 220, se eu não puxo fase, eu poderia puxar fase e neutro? Ah, mas professor, mas se você puxar uma fase neutro, eu ganho 110. Exato. Só que isso depende do rede de distribuição. Tem uma outra forma que eles disponibilizam energia elétrica para vocês, que a fase nessa segunda opção seria 220. E aí poderia ser fase, neutro, terra. Mas no convencional, na maioria das vezes, se você puxar 220, você precisa de duas fases e um terra. Tá? Então agora a gente vai ver na continuação desse vídeo, como que funciona a tomada, né? Eu expliquei como que é a distribuição dos fios para as tomadas, né? E agora eu vou entrar um pouco mais no estudo da tomada em si, tá bom? Continuando então nosso estudo do circuito elétrico residencial, vamos falar um pouquinho agora das tomadas e dos plugs. Eu expliquei como é que fica a ligação do quadro do disjuntor até a tomada, né? Então, uma tomada, por exemplo, no 110, ela vai receber um neutro, uma terra e uma fase, né? Se fosse 220, seria fase, terra, né? Então, essas duas tomadas aqui, ó, elas são de 110 volts, né? Como é que funciona a maioria das tomadas que nós encontramos aqui, por exemplo, é 110. Então, eu tenho um neutro, um terra e uma fase. Vocês já foram em uma loja de material de construção, loja de materiais elétricos, e quando vocês vão comprar as tomadas ou interruptores, às vezes o vendedor te pergunta, mas você quer de 10 A ou de 20 A? Por que isso? Agora, os novos equipamentos que estão saindo agora no mercado, eles estão vindo, por exemplo, não sei se vocês têm na casa de vocês, estou dando exemplo que é um equipamento novo que eu comprei e eu vi que tem. Sabe aquela cafeteira do Tigusto da Nestlé? Aquela que faz café em cápsula, ela usa uma energia muito grande, né? Porque pensa, ela esquenta a água ali em segundos, então a quantidade de energia que ela consome para converter aquela energia elétrica em energia térmica é muito grande. Então a corrente que ela puxa é muito mais elevada do que de um outro equipamento. Concorda comigo? Por isso a bitola, ou seja, o pininho da tomada, ele é um pouco mais grosso, né? Então nós temos uma diferença das tomadas. Existem algumas normas. A NBR são algumas normas que quando a gente começa a fazer uma construção, mexe com parte elétrica, hidráulica, nós engenheiros de forma geral nós utilizamos muitas normas que são publicadas nas NBRs, que tem as codificações, que é onde fiscaliza se eu estou executando o serviço de forma correta. Existe uma norma da NBR que fala sobre o uso de tomadas, tá? Essa norma diz o seguinte, que quando eu tenho dois tipos de tomadas, né?
que aguenta aquela carga que vai chegar naquela tomada. Eu tenho a tomada de 10 A e de 20 A. As tomadas de 10 A, elas têm uma bitola, ou seja, o diâmetro daquele pininho que fica na tomada de 4 milímetros. Já as tomadas de 20 A, eu tenho 1 milímetro maior, que é essas tomadas mais grossas. Por quê? Essas tomadas que são mais grossas, os pinos não é grosso, porque eles precisam de uma energia elétrica maior. Então aquela tomada, ela tem que ter uma bitola maior, ou seja, o fio vai suportar uma carga maior, né? Então por isso que quando você precisa ligar vários equipamentos numa mesma tomada, conselho, compra uma tomada de 20 A, que ela vai suportar uma carga maior. A de 10 A é o que a gente está acostumado a utilizar, né? Que você, nas casas, quando você olha, você coloca qualquer tipo de tomada e pluga, deu certo. Já vi algumas pessoas utilizando, por exemplo, o exemplo da cafeteira que eu estou dando para vocês. A bitola da tomada é maior que a bitola a tomada do equipamento, a bitola do fio é maior que o da tomada, certo? E aí o que você faz? Você pega um T, coloca num Tzinho, que é aquele Benjamin, que também chama de Benjamin, porque no Benjamin a bitola dele é maior e você coloca na tomada. Aí funciona. Ah, beleza, funcionou, só que aquela tomada vai estar fornecendo uma carga muito maior do que aquela que ela foi projetada para suportar. Então o T, ele é bom, mas eu considero como ruim ao mesmo tempo, porque você pode colocar 3, 4 equipamentos ali, vai ter uma carga muito grande que aquela tomada não pode aguentar. Se ela não aguentar, ela pode queimar um fusível, pode queimar o disjuntor da casa, que aí tudo bem. Agora, se acontecer algum problema de um supercrescimento muito alto, se a casa não tiver um disjuntor, não tiver um fusível, aí é onde acontece o curto-circuito. Por isso que é muito importante o disjuntor ou um fusível no circuito elétrico, para não ter esse superaquecimento das tomadas. Então nós temos dois tipos de tomada: a de 10 A, que é a bitola de 4 milímetros, e a de 20 A de 4,8 milímetros. A diferença de uma para outra é a carga que ela vai aguentar. A que tem uma bitola maior, ela aguenta uma carga maior de corrente elétrica, né? Tá bem simples. E os interruptores? Nós temos dois tipos de interruptores: aqueles que acendam, que acionam a ligação de uma lâmpada, por exemplo, né? Então tem o interruptor simples e o interruptor em paralelo de 3 caminhos ou 4 caminhos. A gente pode dar esse nome para o interruptor. O interruptor simples, como é que a gente faz a ligação? Essa aqui, ó, é uma lâmpada. A maioria das lâmpadas, elas são 110, né? Então, se a lâmpada é 110, eu tenho que estar ligando uma fase, um neutro e um terra nessa lâmpada. Só que o interruptor, ele vai falar se essa lâmpada vai ficar acesa ou apagada. Então, esse interruptor, essa chavinha aqui, ó, tá? Que nesse caso a chave está aberta, ou seja, a lâmpada está desligada. Se eu apertar o interruptor e fechar a chave, o que acontece? Eu fecho o circuito e aí a lâmpada acende. Agora, se eu aperto o interruptor e eu desligo a lâmpada, a chave está aberta, né? Então, quando eu aperto o interruptor, quer dizer que eu ligo esse interruptor na fase com a lâmpada, que aí outra lâmpada acende. Tá bem simplesinho. E essa parte que liga o interruptor até a lâmpada, a gente chama de retorno, tá? É só a continuação do fio da fase que a gente chama de retorno. Não tem nenhuma especificação mais assunto, ok? E o interruptor em paralelo é que, por exemplo, quando você tem um corredor muito grande, você tem um interruptor no começo do corredor e um lá no final. E aí, por exemplo, você chega e você liga, acendeu a luz. Se você for lá, você apertar, vai desligar. Então a gente tem um exemplo de interruptor em paralelo, eles funcionam juntos. Como que funciona o interruptor em paralelo? Aqui, se eu ligava e desligava, eu só fechava e abria o circuito. Eu fechava o circuito, aí chegava a fase na lâmpada. Se eu desligo, eu interrompo o caminho e aí não chega a fase na lâmpada. Por isso que ela não acende. No interruptor em paralelo, eu tenho dois interruptores ligados, certo? O fio que liga um interruptor no outro é o retorno que eu falei aqui em cima. Aqui em cima ele ligava o interruptor na lâmpada, o interruptor simples. No paralelo, o retorno é o fio que liga os dois interruptores ou até 3 interruptores. Por que interruptor de 3 caminhos? Porque ele tem 3 caminhos aqui, tá vendo? Tem casos também de interruptor de 4 caminhos, depende. Mas aqui vamos usar só de 2, de 3, desculpa. Então aqui está chegando a fase, ó.
aqui nesse interruptor chegando na fase. Se nesse interruptor, ó, eu liguei o interruptor e a corrente vai passar por aqui e vai passar por aqui, ó. Vocês estão percebendo que o circuito está fechado, ó? A fase chega por aqui, ó o caminho, ó, tudo fechadinho. Acendeu a lâmpada. Aí vem uma pessoa e chega aqui nesse interruptor e desliga a lâmpada. Aí ele vem pra cá, ó. Vem que apertei a chave muda de lugar. O que acontece, ó? A fase chega e ela para aqui. Não tem nenhum fio que vai levar essa fase até na lâmpada. Então está desligada essa lâmpada. Aí eu fui lá no final do corredor e quero acender a lâmpada. Olha o que acontece. Se eu apertar aqui, para onde vem a chave? Para cá. Aí eu fecho o circuito e abro. Você percebeu como é que funciona em paralelo? Independente se eu apertar aqui ou aqui, eu apertei uma vez, desliga. Apertou lá, vai ligar. Porque ele faz esse jogo quando um acende e o outro apaga. E assim sucessivamente. Liguei. Aí eu voltei aqui para o primeiro interruptor. A lâmpada está ligada. Eu vou desligar a lâmpada. Eu venho aqui, mexo na chave. A fase vem aqui, parou aqui. Não está indo para a lâmpada. Aí eu vou lá no outro e ligo. Vem aqui, ó o circuito fechado. E aí assim que funciona o interruptor paralelo. Você liga no primeiro, pode desligar no segundo normal, porque ele tem esse esquema de 3 caminhos que não tem nenhum problema no meio de você ter que ligar e desligar no mesmo lugar, porque você pode associar ele 2 vezes.